editando o vídeo aqui, dando uma olhada pra postar, e eu vi que o inicinho do vídeo foi cortado. Então eu vim contar pra vocês o inicinho do vídeo. Bom, faz um tempo já que eu quero gravar esse vídeo, que é um vídeo contando sobre o meu parto, o meu testemunho do meu parto. Eu sempre, desde o início, eu tive um parto bem difícil. Uma semana, 2 semanas depois que eu descobri que eu estava grávida, com 2 para 3 meses de gestação, eu tive meu primeiro sangramento e a minha primeira ameaça de aborto. Eu lembro que era umas 11 horas da noite, eu ainda morava com os meus pais, e eu fui no banheiro e eu vi sangue no papel. Eu fiquei bem nervosa, eu chamei a minha mãe também ficou bem nervosa junto comigo. E ela falou que era pra mim deitar, ficar deitada com as pernas pra cima. Se esse sangramento não melhorasse, a gente iria no médico. No outro dia de manhã, o sangramento continuou, não muito forte, mas havia sangramento. Então eu fui pro hospital e lá o médico viu que eu tava com a minha primeira ameaça de aborto. Eu tomei antiabortivo por um tempo, eu não lembro agora o tempo, mas eu tomei a minha primeira cartela de antiabortivos para tentar segurar o Pietro e eu tinha que ficar em repouso. E essa foi a primeira ameaça de aborto. Com 4 para 5 meses, eu tava me mudando pra minha casa e os meus pais tinham viajado. Eu lembro que eu fiquei sozinha, o Bruno foi trabalhar. E eles montaram a minha cozinha e eu tava com tanta pressa, aquela pressa de gestante, sabe? De ver tudo limpo, tudo organizado, que eu fui limpar a cozinha que eles tinham montado. Ainda tava um banco bem grande, assim, cheio de tinta, de materiais de construção e tal, do lado da cozinha. Eu peguei uma cadeira, que era uma cadeira nova, que eles tinham acabado de montar e tal, o chão era novo, era liso e tal. E eu fui limpar a cozinha. Eu subi na cadeira e fui limpar a parte de cima, com 4 para 5 meses. E eu caí. Gente, eu lembro até agora que o meu tombo foi surreal, assim. Eu caí, a cadeira resbalou e eu fui arremessada por cima daquelas tintas, daquela mesa, de tudo, e caí de costa no chão. Eu esperei o Bruno chegar. Eu lembro que eu mandei uma foto pra minha mãe. A minha perna ficou toda roxa, cheia de hematomas. Ficou preta assim, gente. Eu achei até que eu tinha quebrado ali perto do joelho e tal. E eu lembro que quando o Bruno chegou, a gente foi pro hospital. O médico fez exames, fez cardiotoco, pra ver o coração do bebê, fez ultrassom, fez vários exames. Foi a vez que eu fiz minha primeira ecografia intravaginal. E o bebê tava bem. E passou aquele período com 6 meses, mais ou menos 6 meses para 7. Eu lembro que eu ia fazer 7 meses. Eu tive meu segundo sangramento. Aquele sangramento ele tava mais forte, mais preciso. E eu lembro que eu fui pro hospital. Eu tava bem nervosa, gente. Porque a gente já não tava... Com os 3 meses, eu tava nervosa com aquele sangramento. Mas a gente eu não tinha tanto vínculo como eu já tava perto dos 7, né? Quando a gente já escolheu nome, se for menina, se for menino, quando a gente já comprou as coisas, sabe? O primeiro sangramento foi bem no início, quando eu descobri a gravidez. O segundo, eu já tava com quase 7 meses, eu lembro. E eu fui pro hospital e fiz vários exames, fiz a minha segunda ultrassom intravaginal e eu vi que eu estava com um hematoma no útero. O meu útero tava machucado. Aí eu tomei a minha segunda dose de antiabortivos. Não podia fazer nada, porque aquela ruptura, aquele hematoma, aquele machucado ali na camada do útero, ele não podia crescer. Porque se ele crescesse, o bebê ia descolar, iria
ser abortivo, né? E então eu fiquei em repouso de novo e tomando antiabortivos novamente por mais um tempo. Tinha muita coisa assim que eu não podia fazer e tal. Depois desse período, eu já tinha 7 meses, eu fui pro hospital fazer um exame e o médico viu que o meu útero estava muito baixo e que eu iria ter um parto. Ele falou pra mim que eu iria ter um parto prematuro. Eu já tava com meio centímetro de dilatação e o meu útero estava muito baixo, muito. Ele falou que o Pietro estava forçando demais, ao extremo, assim, pra nascer. Ele falou bastante coisa pra mim e tal, mas no geral ele quis dizer que o Pietro tinha uma grande chance de nascer prematuro, de 7 meses pra 8 meses. Então ele me receitou aquelas injeções pra amadurecer o pulmão do bebê, porque caso ele nascesse prematuro, pelo menos que o pulmão dele já conseguisse funcionar sozinho, né? Só que nesse tempo, ele falou pra mim que eu tinha que segurar o Pietro, porque o Pietro iria pra UTI, né? Então ele me assustou bastante, assim. Eu lembro que ele ainda falou pro Bruno, falou, vai pra casa da sogra, vai pra casa da mãe, vai acampar em algum lugar, porque a tua esposa não pode fazer nada, ela não pode nem lavar uma louça, nem fazer uma comida, nem nada, 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 nada. Eu lembro que ele disse pra mim que o meu banho não poderia passar de 3 minutos e que seria na água fria, morna pra fria, porque a água quente descolaria mais a minha placenta, que já estava descolando e estava muito baixa. Então, fiquei mais em repouso e com aquele medo do Pietro nascer prematuro. Tomei as injeções, eu lembro que era bem cara as injeções, mas eu tomei e comecei a agilizar as coisas, só que eu não podia nem caminhar, gente, o médico me proibiu de tudo, então eu não podia ir pro centro comprar as roupinhas, comprar isso, comprar aquilo, que eu não tinha nada, eu tava deixando meio que pra última hora, então eu não tinha. E eu lembro que a minha mãe foi comigo, meu pai parou na frente da loja. Opa, tremeu. Meu pai parou na frente da loja, eu desci até a loja, fiquei sentada olhando tudo que eu queria e a minha mãe pegando pra mim, porque eu não podia fazer nada, gente. Fiquei esse tempo aí, foi passando, cheguei a 32 semanas. Nada do Pietro nascer prematuro, gente. 32, 33, 34 semanas e nada do Pietro nascer. Eu não tinha dor, eu não tinha dilatação, eu não tinha nada. E eu ia pro hospital, o médico falava assim pra mim, ele nem fazia exame, gente. Ele falava assim pra mim, quando for a hora você vai ter dor, não se preocupa, quando for a hora você vai ter dor. E eu caminhava, eu tomava banho na água quente. E quando eu tomava banho na água quente, eu lembro que em vez do Pietro relaxar, ele descer pra baixo na barriga, ele subia. Eu sentia assim, aqui em cima, assim, uma bola. E eu falei isso pro médico na terça-feira. Na quarta-feira eu iria fazer 34 semanas. E eu falei pro médico na terça-feira, era uma médica, isso. E ela falou, isso não existe, mãezinha, do bebê subir e tal. Mas a minha sensação era que ele subia. Enfim, eu fiquei na terça até 1h da manhã, mais ou menos, fazendo exames, fazendo cardiotoco e tal. Só que eles não fizeram ecografia, porque a máquina da ecografia não funcionava durante a noite. Então eu vim pra casa. Na quarta-feira, eu fiz 34 semanas. Na quarta-feira, 7h50 da manhã, eu levantei, fui no banheiro. Quando eu voltei pra cama, eu senti uma bolha. A sensação é de uma bolha estourar. Eu senti uma bolha estourar e um vazamento bem leve. O Bruno tinha saído 7h30 da manhã pra ir trabalhar. E aí eu levantei, a hora que eu levantei da cama, caiu como se a gente jogasse uma bexiga de água, assim, cheia de água, gente. E eu lembro que o líquido era transparente, não era xixi nem nada, só que ele tinha no meio dele, ele tinha uns visgos, assim, uma coisa assim, verde. E aquilo me preocupou, porque normalmente o líquido, sempre ouvi falar que ele é
totalmente transparente e limpinho, igual uma água, né? Eu coloquei uma toalha por baixo do vestido, chamei os meus pais, porque os meus pais moram na casa de cima. Eu lembro que era 7h57, nós estávamos saindo para ir para a maternidade. 8h10, nós já estávamos lá, eu já estava fazendo um exame de toque. A médica fez o exame de toque e falou assim, ela falou para a enfermeira, ela tem 1 centímetro de dilatação e a bolsa já estourou e tem mecônio na bolsa. O mecônio é o cocô do bebê, ou seja, o Pietro já estava passando do horário de nascer. Ela falou, a gente vai precisar fazer uma cesárea de emergência, porque não tem como induzir parto, porque até ela chegar nos 10 centímetros de dilatação, o bebê vai morrer, né? Fui pra cesárea, gente, o Bruno e a minha mãe estavam esperando lá embaixo, enquanto eu fazia o exame. E o Bruno não queria, gente, o Bruno não queria de jeito nenhum entrar comigo na cesárea. Eu sempre perguntei pra ele se ele iria entrar e ele não queria entrar. Então a minha mãe falou que iria entrar comigo. O Bruno voltou pra casa pegar as coisas, porque eu saí tão na correria que eu não levei nada, gente. Então ele voltou pra casa pegar as coisas e eles levaram a minha mãe pra uma sala pra fazer os procedimentos, né, a limpeza, vestir as roupas adequadas, que ela iria entrar comigo no parto. E eu fui pra sala de cirurgia. Gente, eu entrei naquela sala de cirurgia muito nervosa. Eu já fico emocionada só de lembrar, porque eu tava muito, muito nervosa. Eu tinha muito medo, sabe? E quando eu entrei dentro da sala, eu lembro que eu falei pro anestesista, pro enfermeiro do anestesista. Eu lembro que eu falei pra ele, você pode segurar a minha mão porque eu tô muito nervosa. Aí ele segurou a minha mão e o anestesista me deu anestesia, ele mandou eu ficar com as mãos nos pés. E tava muito difícil porque eu tava com uma barriga extremamente grande, gente. Eu não conseguia chegar no meu pé. E passou e ele falou, olha, você vai sentir a sua perna da cintura pra baixo, você vai sentir esquentar muito, 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 muito. E você não vai conseguir mexer. Eu deitei e fiquei esperando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e nada. Foi aí então que o médico percebeu que não tinha pegado a primeira anestesia. Fomos para a segunda anestesia. Quando ele colocou a segunda anestesia, as 2 anestesias pegaram de uma vez só. E eu senti que o meu corpo inteiro amorteceu, não só as pernas. Eu caí pra trás, naquele momento eu caí pra trás. E aí o anestesista falou pra mim, mãezinha, eu nem vou amarrar tuas mãos porque eu sei que você não vai pra frente. Normalmente a gente põe ali uma coisinha pra as mães não irem pra frente, né? E passou aquilo, eles começaram a fazer a minha cesárea. E eu lembro que o meu primeiro sintoma, assim, foi sufocar. Eu comecei a sufocar, eu tava deitada naquela maca. E eu comecei a sufocar, parecia que a minha respiração tava trancando, assim, trancando mesmo. E eu comecei a passar mal. E eu olhava pro lado, assim, porque tudo travou, gente, tudo, vocês não têm noção. Eu não conseguia mexer, eu não conseguia falar. A única coisa que fazia era os meus olhos. A única coisa que mexia era os meus olhos. Eu olhei pro lado, assim, e eu vi o anestesista mexendo no celular. Eu queria avisar pra ele que eu não tava respirando, que eu tava passando muito mal, mas a minha voz não saía, eu tava sufocada. Então, eu comecei a entrar em pânico, eu comecei a entrar naquela famosa agonia da morte. Eu comecei a enxergar a minha morte de perto. Foi aí então que eu não conseguia mexer, mas dentro de mim o meu corpo se jogava. Eu tava agonizando, eu tava puxando meus cabelos, eu tava fazendo tudo, sabe, gente? Só que o meu corpo tava ali paradinho. E daí o anestesista viu que eu estava passando mal e veio e pegou na minha cabeça e falou assim, mãe, o que tá acontecendo? Aí eu queria falar pra ele que eu tava sufocando, que eu não conseguia respirar, mas a minha voz não saía, gente. Não saía.
foi aí que ele viu que o meu oxigênio estava baixo e pediu pra enfermeira um oxigênio, falou... Eu lembro que eu comecei a pensar em muita coisa, mas eu ouvi a voz deles bem longe, sabe? Aí eu ouvi que ele falou assim, a gente precisa de um oxigênio. Aí eles trouxeram oxigênio pra mim e a anestesia pra mim foi tão forte que eu não tava inalando, sabe? Então aquele oxigênio que eles colocaram em mim, eu tava me afogando no oxigênio. Só que eu não conseguia falar pra ele que eu tava me afogando no oxigênio, eu não conseguia falar nada, não conseguia nem me mexer. Aí o meu olho começou a girar, gente. Eu lembro que o meu olho começou a ir pros dois lados, assim, sabe? Ele corria assim e ia pra cima. E aí eu comecei a agonizar. E aí eu ouvi que a médica falou, a gente precisa de um desfibrilador, ela tá tendo uma parada cardíaca. Eu ouvi isso. E daí, logo em seguida, eu ouvi o anestesista falando pra enfermeira. O anestesista falou assim, a morfina foi muito forte pra ela, a gente tá perdendo ela. E a hora que ele falou assim, eu ouvi o barulho da máquina, do meu corpo, né? Eu ouvi aquele barulho baixando, ele foi parando assim. E aí que eu vi que eu tava morrendo, né? Aí eu não lembro de mais nada, gente. A única coisa que eu lembro depois disso foi que depois de um tempo eles conseguiram me reanimar e eles trouxeram o Pietro e falaram, olha, você tem um bebê lindo, não sei o que. Falaram assim pra mim e eu lembro que eu vi o Pietro como um borrão, ele era um borrão pra mim, porque eu não tava enxergando ele, eu tava meio drogue assim, sabe? E daí a minha mãe entrou na sala, minha mãe entrou chorando, a minha mãe percebeu que tinha alguma coisa errada, né? A minha mãe acabou nem entrando no parto. Ela entrou na sala e falou assim, Amanda, você tá bem? Como você tá? E eu não conseguia me mexer, gente, eu não conseguia falar. Ela falou pra mim que eu tava super inchada, meu rosto tava enorme, a minha boca, assim, tinha virado pra fora, de tão inchada que eu tava. Eu fui pra uma sala, que é a sala de observação que a gente fica depois da cirurgia, e naquela sala, eu fiquei lá e eu vi um médico. Eu vi um médico que ele era um médico que tava o tempo inteiro lá durante o meu parto, só que pra mim, naquele momento, ele parecia ser um médico normal. Ele andava, ele pegava as coisas, sabe? E eu vi aquele médico e aquele médico tava do meu lado naquela cama daquela sala e ele dava risada pra mim, ele sorria e eu lembro que o sorriso dele era muito bonito. E eu chorava depois que tudo aconteceu, que eu vi que Deus tinha me livrado da morte. Eu chorava muito, descontrolada, só que como eu não conseguia me mexer, porque ainda tava o efeito da anestesia, o meu olho tava parado e as lágrimas iam rolando, sabe? E eu lembro que aquele médico, ele era bem novo, assim, ele tinha olho azul e ele era lindo, gente. Ele começou a secar minhas lágrimas e ele chorava junto comigo. Ele sorria pra mim, um sorriso muito bonito, mas ele chorava junto. Ele secou as minhas lágrimas e eu lembro que eu perguntei pra ele, doutor, o que aconteceu comigo? O que aconteceu durante o meu parto? Eu lembro que ele falou assim pra mim, você teve uma parada cardíaca, você quase morreu, mas você tá bem, falou assim. E eu não lembro mais daquele médico, gente, ele simplesmente desapareceu, eu não lembro dele saindo da sala, enfim, eu não lembro. Depois daquele tempo eu desci pro quarto e tudo. E fiquei os 3 dias na maternidade. Aí, quando a gente foi sair da maternidade, o Pietro foi pra UTI. Porque ele tava com infecção no sangue. Eu lembro que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, foi ver o Pietro indo pra UTI, gente. Porque a gente tava praticamente ganhando alta, a gente tava saindo do hospital. E eles levaram meu filho. Eu lembro que eu entreguei ele todo bonitinho, cheio de roupinha, sapatinho. E eles só me entregaram a roupa dele pra eu levar ele embora. Pra eu levar embora a roupa e ele ficou lá, peladinho. Foi um dos momentos mais difíceis. E depois daquele tempo,
Eu fiquei 15 dias com o Pietro na UTI. Eu não tive ajuda porque eu era acompanhante do Pietro. O meu corpo pedia socorro, gente, porque eu tinha acabado de sair de uma cesárea. Eu era mãe de primeira viagem. Eu tinha que subir escada, pegar elevador pra ir amamentar o meu filho a cada 3 horas na UTI. E eu não conseguia nem andar, não conseguia nem descer da cama de dor na minha cesárea. Eu lembro que estourou ponto. Nossa, foi muito difícil. E depois desse tempo, o Pietro saiu da UTI. E ele ficou os 15 dias, porque ele teve infecção de ter passado do horário. Mas depois disso nós viemos pra casa. E eu sou eternamente grata a Deus por tudo que ele fez por mim, porque eu sei que foi a mão dele que me livrou do mal, da morte, porque Deus esteve comigo durante o meu parto e eu só tenho a agradecer a ele por tudo que aconteceu, gente. E eu queria compartilhar com vocês o meu testemunho do meu parto, que eu acho que é um testemunho, porque foi Deus que me livrou. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de eu me abrindo um pouco pra vocês, contando como foi o meu parto. Se você gostou, você se inscreva no canal e comente aí embaixo, gente, porque eu vou ficar muito feliz com o comentário de vocês, tá? Beijo e até o próximo vídeo.